do Senhor. Quero louvar o Senhor e bendizer o nome dele, por estarmos aqui reunidos, meus amados irmãos. Eu sempre gosto de dizer que para mim é uma honra ter com os irmãos dentro da própria congregação do convívio para trazer a mensagem. Eu louvo ao Senhor e muito mais hoje é por ser dia dos pais, ser o meu primeiro dia sendo pai. Graças ao nome do Senhor, que Ele ainda é Deus que faz milagre, louvado seja Deus. Mas eu não sou o pai mais novo, né? O pai mais novo já chegou ali atrás. Louvado seja Deus. Então que os irmãos continuem orando, para que Deus continue falando aos nossos corações muito mais daquilo que Ele já tem falado. Alguém já ouviu a voz de Deus aqui essa noite? Eu já ouvi a voz dele aqui. Eu já consegui também sentir a presença desse Deus que é tão maravilhoso. Eu queria convidar os amados irmãos para abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. É uma passagem muito conhecida da igreja. Enquanto eu estava ali sentado, surgiu uma pergunta no meu coração: que tipo de pai Deus é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vai tentar responder a esta pergunta que talvez permeie muitos dos corações que estão aqui hoje. Que tipo de pai Deus é? Aí a gente vai ler em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a palavra Pai nos remete àquele que gera, né? O homem, aquele que é cabeça dentro da família, que tem a capacidade de gerar filhos, mas não apenas gerar, como também cuidar dos filhos, porque pai não é apenas aquele que gera, mas é aquele também que cuida, que dá o afeto, o carinho, que ensina a como a pessoa deve viver. Louvado seja Deus. E meus amados irmãos, tantos que não tiveram a oportunidade de ser um genitor, mas ainda assim conseguiram ser bons pais porque adotaram crianças e conseguiram fazer, né, para essas crianças um ensinamento muito bom, gerando cidadãos também que são bons para a sociedade, que embora, volto a dizer, não tenham gerado de si mesmos filhos, mas conseguiram ter o papel de pai porque ensinaram a essa pessoa o que é ser um cidadão. Então, para responder a primeira pergunta que a gente fez, que estava aqui proposta: que tipo de pai Deus é? Deus é aquele que nos gerou. Antes mesmo que tudo existisse, cada um de nós já estávamos no pensamento de Deus. Antes que os anjos fossem formados, antes que os serafins, que os querubins, que toda leva celestial fosse formada, antes que a terra fosse formada, Deus já conhecia a minha e a sua vida. Ele já conhecia o nosso interior, mesmo que não tivesse sido formado. E é interessante que Jeremias vai dizer isso, que Deus conhecia ele desde o ventre da mãe, antes dos ossos de Jeremias serem formados no ventre da mãe. Deus já o conhecia e já tinha dado as nações a ele, profeta. E assim como foi louvado no coral que cantou aqui, você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. A gente pode procurar entre os quase 8 bilhões de pessoas do mundo, pode até achar alguém parecido com a gente, mas o mesmo não. Não vai ter o mesmo irmão Neilson, não vai ter o mesmo irmão Erivaldo, não vai ter o mesmo. Não vai ter. Pode até ter um muito parecido, que às vezes a gente confunde. Olha, essa pessoa aqui, né, parece que é irmão de fulano e tal. Mas até mesmo os gêmeos, que são idênticos, ainda assim, eles não são iguais porque o pensamento é diferente. E é interessante que Deus sonda e conhece o pensamento do ser humano. Deus conhece o nosso interior. E antes mesmo que a gente tenha a vida, Deus já conhece isso que está dentro do nosso coração. E o que sonda a
nossas mentes e o nosso interior. Mas Deus não é apenas aquele que gera, Deus é aquele também que cuida de nós. E aí pode surgir a pergunta, mas se Deus cuida de nós, por que a gente passa por tanta aflição? Por que tem tanta fome no mundo? Por que tem tanta gente que é boa, mas mesmo assim sofre? Por que tem tanta gente que tem tanto dinheiro e tantos que são tão pobres? Que tipo de pai é esse? E meus amados irmãos, talvez seja uma das questões que mais atinge a sociedade no dia de hoje. Olhar para um Deus que, mesmo sendo pai, permite a aflição e a dor. Como é que pode Deus, sendo pai, permitir que crianças que são indefesas sejam, de uma certa forma, perdoe a palavra, abusadas, né? Enfim, passem por tantas situações. E meus amados irmãos, Deus não é pai de uma única coisa. Deus é pai de todos e quase tudo. Mas Deus não é pai da mentira. E era na mentira onde nós estávamos. Foi da mentira que Ele nos resgatou. A Bíblia vai dizer quem é o pai dela. O pai da mentira é o diabo. E tudo isso que a gente vê, toda essa aflição que o mundo padece, que as crianças sofrem, que as pessoas passam, até mesmo nós, servos de Deus, passamos muitas vezes, está envolto dos instrumentos que o diabo se utiliza para tirar a atenção de um Deus que é Pai. Ora, quando Ananias e Safira chegaram ali diante do templo para ofertar, e levaram uma oferta que era enganosa, Pedro vai dizer assim: Ananias, por que encheu o teu coração Satanás? E meus amados irmãos, quantos estão vivendo com o coração cheio do diabo e se esquecendo que há um Deus que é Pai, que há um Deus que nos gerou e que também nos adotou, assim como nós fizemos a leitura. Ele nos deu a adoção de filhos. E se esquecendo que Deus é Pai, o diabo entra e gera a maldade no coração do ser humano. É interessante, saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, dizendo que todo ser humano ele nasce com um sentimento bom. À medida com que vai se vivendo, é que as pessoas vão gerando mal dentro de si. E o diabo, tomando a oportunidade dessa maldade do coração do homem, ele gera aquilo que vai dar a brecha para o pecado. Talvez, quantos de nós, quando lá no mundo vivíamos, fizemos coisas que até hoje a gente não tem coragem de contar, porque se a gente contar, a gente se envergonhar. Porque a gente sabe que isso é uma obra do diabo nas nossas vidas. Mas eu louvo a Deus que Ele não apenas gerou as nossas vidas, Ele nos deu um espírito de adoção. E o que isso significa, meus amados irmãos? Ele nos tomou como de fato seus filhos. Quando Paulo diz isso, ele estava fazendo menção a um ritual que existia na Roma antiga, que as pessoas faziam o seguinte: quando a criança nascia, ela era levada para uma sala isolada, era deixada no chão, e o pai entrava naquela sala. Se ele olhasse para a criança e tomasse a criança nos seus braços, aquela criança era de fato reconhecida como filho dele. Mas se ele entrasse naquela sala e recusasse aquela criança, embora fosse de fato quem tivesse gerado, não seria reconhecido como filho dele. E Paulo faz menção a isso aqui nesse texto. Olha, ele nos deu o espírito de adoção de filhos. Nós estávamos só, no quarto isolado, e Deus entrou, olhou para as nossas vidas e nos tomou em seus braços e nos apresentou: olha, este aqui é meu filho. Que tipo de pai Deus é? Deus é o pai que nos tomou para ser chamados de seus filhos. Porque muitos estão aí no mundo, fizeram filhos, mas não os reconhecem como filhos. Abandonaram. Não dão sequer, como diz os mais antigos, um prego numa barra de sabão. Mas Deus, além de nos dar
E este Deus tão grandioso, meus amados irmãos, quer nos livrar de um pai que é terrível, o pai da mentira. Se nós dizemos que servimos a Deus, mas mesmo assim ainda estamos vivendo a mentira, Deus não é nosso pai. E talvez o nosso coração esteja se perguntando hoje, mas o que eu faço para ser de fato filho de Deus? Olha, nada do que a gente possa fazer é capaz de nos dar o título de filho de Deus. Por mais bom que o nosso coração seja, por melhor que seja a nossa intenção, nada que a gente faça é capaz de gerar em nossas vidas esse espírito de adoção. Porque só quem pode nos dar esse título de filho de Deus é o Filho dele. E na sua imensa bondade, Deus enviou o seu único Filho para padecer pelas nossas vidas. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, parece que ele estava em frente à cruz e escrevendo o que Jesus estava passando. Ele vai dizer assim: e a Deus agradou muito. Meus amados irmãos, como é que o pai pega um filho e entrega por amor de quem não merecia? E nós estávamos nessa condição. Éramos nós que deveríamos ter padecido aquela afronta. Éramos nós que deveríamos ter ido à sepultura, pagar pelos nossos pecados. Mas o Deus que nos gerou e que nos adotou por filhos, nos chama também de filhos, entregando o seu único filho para morrer por expiação pelos nossos pecados. Talvez o coração de muitos de nós, antes de crer no Senhor, não conhecia a face desse Deus que é Pai. A gente talvez olhava para Deus como aquele que a gente devia ter medo, porque a qualquer momento Ele poderia tirar as nossas vidas. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu não tiro vida, eu dou a vida. Talvez o medo envolva em nosso coração de conhecer melhor deste Pai, porque talvez a nossa relação com o nosso Pai dentro de casa não seja tão boa. Eu conheci pessoas que nunca chamaram Deus de Pai até o momento de fato do encontro, porque não tinham uma relação boa com seu Pai, não conseguiam olhar para Deus e ver Deus como Pai, porque a relação com os seus pais dentro de casa não era boa. Mas, meus amados irmãos, por pior que seja aquele que gerou as nossas vidas, o nosso Pai, genitor, Deus não pode ser comparado a um ser humano. E eu volto a dizer, por mais que a gente veja todas as aflições do mundo, tudo aquilo que está acontecendo, todas as dores que o mundo está padecendo, ainda assim, Deus é o Deus que nos chama de filhos. E nos chamando para perto, Ele nos deu este poder. Imagina o quão glorioso é ter agora o título de Filho de Deus. E é interessante, voltando para a cena romana, quando o pai tomava o filho e o reconhecia, e agora aquela criança passava a fazer parte da família, era gerada uma cerimônia para dar o nome da criança. A criança ia receber o seu nome. E a esperança que nós temos é de que quando Ele nos adotou como seus filhos, Ele voltará para uma melhor cerimônia e nos dará um novo nome. Esse nome que está gravado nos céus, que só Ele é quem conhece, que só Ele é quem sabe, está reservado para a vida de cada um de nós que estamos aqui e somos ouvintes dessa mensagem. Meus amados irmãos, Deus tem um novo nome para as nossas vidas. Glória a Deus. E este novo nome, ele está gravado nos céus, para onde nós iremos. Deus é também um Pai, que além de nos gerar, que além de nos adotar, Ele dá também morada para os seus filhos. Muitos de nós que estamos aqui não tivemos
Mas o Deus a qual nós estamos pregando aqui nesta noite, Ele disse: olha, eu vou e vou preparar lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E elas estão preparadas para aqueles que creem que um Deus tão grande, tão poderoso, pode olhar para nós tão pequenos e nos chamar de filhos. Talvez a gente ache assim, mas eu não mereço. E de fato nós não merecemos, é graça. É um favor que nós não merecemos, e muito mais além disso, é a misericórdia de Deus em favor das nossas vidas, até o ponto de se esquecer de quem nós éramos. E mesmo nós estando ainda no nosso pecado, Ele olhou para as nossas vidas. E meus amados irmãos, é necessário também dizer que assim como qualquer pai, Ele também é o pai que corrige. Às vezes nós vemos a correção como algo grosseiro. Às vezes a gente pensa que é para fazer vergonha. Às vezes a gente pensa que é para nos maltratar. Mas a correção, na realidade, é um ato de amor. E Deus corrige as nossas vidas para provar o seu amor. Porque se tem uma coisa que esse Deus conhece, é o nosso futuro. Quem de nós nunca chegou para os nossos pais pedindo um conselho? Pai, será que eu faço assim ou assim? O senhor que é mais experiente, me diga aí alguma coisa. E muitos de nós estamos vivendo não reconhecendo que Deus também é esse Pai, que conhece o nosso amanhã, que tem conselhos de vida eterna para nos dar. E meus amados irmãos, nós possamos sair daqui nessa noite na convicção de que os conselhos do Senhor, embora para nós seja doloroso, embora para a gente que vê só hoje, seja de uma certa forma vergonhoso, maltrata as nossas vidas, mas a gente está nos dizendo essa noite: eu conheço o teu amanhã. Ele é o Pai que conhece o nosso amanhã. E nessa noite, meus queridos irmãos, que a gente possa ter a certeza de que esse Pai, mesmo a gente parecendo, olha em favor das nossas vidas. Os irmãos certamente já ouviram aquela história das pegadas na areia da praia. Que quando aquele que caminhava ia em momentos bons, havia 2 pegadas, mas nos momentos ruins só havia uma. E aí, passando em retrospectiva, ele vai perguntar: Deus, por que nos momentos mais difíceis só tinha uma pegada? E aí Deus responde: porque nos momentos mais difíceis fui eu que carreguei os braços. Glória a Deus. E este Deus que é Pai nos chama essa noite para carregar os seus braços, até o momento que a gente tenha força para caminhar por nossos próprios pés. Ele nos chama para uma nova vida. Ele nos chama para reconhecê-lo como um Pai que nos gerou, que nos adotou e nos chamou de filhos, que conhece o nosso amanhã e que está disposto de braços abertos para nos receber. Como nós somos, Ele está disposto a nos receber. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, meus amados irmãos, mensagem. E sentindo o Espírito de Deus bater na sua porta, no seu coração, tem nessa noite a oportunidade de fazer uma aliança com esse Deus. E de voltar a chamá-lo de Pai. Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Olha, eu agora não vos chamo mais de servo, porque só chama
Porque eu sou. Ele te chama de filho. Está te chamando nesta noite para essa adoção. Venha enquanto é tempo. Porque vai chegar o momento que esse pai bondoso vai fechar a porta. Por amor ao seu nome, ele vai fechar esta porta. E aí vai sentar, não vai adiantar mais nenhuma outra solução. A solução é hoje, ela é agora, porque é o Espírito de Deus que bate em nosso coração, do teu coração. Venha nesta noite, eu quero orar por você, mas eu vou também orar pela igreja. Vamos orar no nome do Senhor Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua misericórdia. Nós queremos te agradecer porque tu és o Deus que sonda os nossos corações, tu és nosso Pai. Ó Pai, muito obrigado, porque tu nos desse, não apenas a vida, tu nos desse também, ó Senhor, intimidade. Tu nos desse a oportunidade de te chamarmos Senhor e Pai. Deus, nessa noite eu quero te apresentar cada um dos teus servos que aqui se encontram. Que nós possamos, ó meu Pai amado, a partir de hoje olhar para Ti como, não apenas Senhor, mas como um Pai verdadeiro, que concede aos seus filhos todas as vontades da Tua parte. Senhor, visita os corações nessa noite quebrando. Fala, ó Deus, quebra as correntes que permeiam a mente e o coração, para que possam te servir, Senhor. Nós queremos te agradecer em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai, irmão.